História e cultura Mangaratiba tem de sobra. Na cidade foi filmado O Limite, primeiro filme brasileiro dirigido por Mário Peixoto, nascido no município. Já nos anos 2000, foi cenário do blockbuster Os Mercenários, sucesso de Hollywood. Limite de Mário Peixoto é um marco do cinema nacional. Lançado em 17 de maio de 1931, o longa completa mais de 90 anos. Considerado uma obra-prima, foi todo filmado em Mangaratiba. O filme revolucionou a produção cinematográfica do país. Foi um filme que não teve parentes, assim, ele é um filme meio único na história do cinema brasileiro. O que eu estou querendo dizer de parente? Ele não vem de nenhuma experiência prévia, ele não tem uma parentela, e ele também não hermanou outras experiências. Ele é uma produção que ficou não engessada, mas ela não foi continuada. Talvez o filme mais próximo a dialogar com ele tenha sido Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho, em 2001. Só que durante todo um périplo de 1931 até lá, ele se mantém singular. E eu acho que tem um outro ponto. Ele foi um filme que não foi visto à sua época e raramente foi visto depois. Mas ele virou uma lenda, uma espécie de lenda urbana no cinema brasileiro. Só o fato de ter virado esse mito, o filme que não chegou aí a circuito, por ser considerado um filme complexo demais para o entendimento das plateias. Um filme que gerou uma fortuna crítica monumental ao longo do tempo, que impressionava as grandes cabeças pensantes do cinema brasileiro. Só isso já faz dele uma experiência muito singular, experiência que depois rendeu um documentário muito potente sobre ele, que é Onde a Terra Acaba, do Sérgio Machado, que é uma grande cartografia da relevância de tudo que o Mário Peixoto deixou de contribuição para o cinema a partir dessa experiência de via de mão única. O Limite tem ritmo lento e uma câmera solta e livre. 3 pessoas desconhecidas se encontram em alto mar e, em flashback, cada uma conta episódios marcantes de sua história. Efeitos inéditos marcam a produção. Limite é um filme que inventa uma forma muito peculiar, numa maneira, em um momento histórico em que o cinema brasileiro está iniciando a busca pela criação de uma identidade própria, de uma maneira ainda muito engatinhante, de promover uma espécie de filosofia sobre o tempo, uma ontologia sobre a condição humana, a partir de 3 pessoas que, ao longo de uma travessia num barco, evocam o passado como uma espécie de motor imóvel das suas inquietações, das suas incertezas e da incapacidade que elas têm de uma sensação de pertencimento. Ele é um filme inaugural de certas reflexões da própria filosofia universal, traduzidas, essas reflexões são traduzidas a partir de um jogo narrativo muito sofisticado para o cinema latino-americano daquele tempo, dialogando de uma maneira muito singular com algumas poucas experiências que o cinema europeu estava realizando naquele momento. Talvez apontaria, por exemplo, Jean Vigo como um dos nomes, mas o grande ponto é o que o Mário Peixoto inaugura é uma forma reflexiva de se construir cinema no Brasil a partir de uma relação com a natureza, em que a natureza é uma espécie de coprotagonista por também estar envolvida nos efeitos do tempo. Mário Peixoto era um poeta de apenas 22 anos quando roteirizou e dirigiu O Limite, eleito o melhor filme brasileiro de todos os tempos. E foi todo gravado aqui entre os meses de novembro de 1930 e maio de 1931. No Museu Municipal de Mangaratiba, parte do sobrado é dedicado à exposição de objetos pessoais do artista Mário Peixoto, que nasceu aqui em Mangaratiba. São projetores antigos,
livros publicados pelo também poeta e fotogramas do filme dirigido por ele. Que é o Solar Barão do Saí, que é aqui no centro, que é voltado para a questão do Mário Peixoto, né? O Mário Peixoto foi um cineasta e reconhecido internacionalmente, criou alguns mecanismos que são reconhecidos até hoje por vários cineastas, e a gente tem essa questão dessa história do filme Limite, que foi rodado aqui. Inclusive, esse museu está passando agora por uma reforma, vai passar por uma reforma do IFAM, e vai se tornar um espaço de visitação muito para estudo e pesquisa também. Tudo focado nessa questão audiovisual, sempre voltado para a questão do cinema e do filme Limite. E alguns centros culturais nos distritos, porque aqui um distrito, né, tem uma distância do outro, não se comunicam muito, então a gente tem um centro cultural em cada local. Em 2009, o Mangaratiba volta a ser cenário para o cinema, desta vez norte-americano. A cidade parou para acompanhar as filmagens do filme Os Mercenários. O longa-metragem foi dirigido por Sylvester Stallone. Os Mercenários é um filme sobre um grupo armado que tenta derrubar um ditador latino-americano. A presença dos atores, equipe de produção, técnica, seguranças agitou a cidade. Comerciantes lucraram e muitos turistas vieram acompanhar as filmagens. O mais importante a gente pensar é o quanto Mangaratiba, com toda a sua força natural, de recursos naturais, principalmente eu acho que das suas belezas físicas, assim, ela representa um espaço de invenção para criadores. É muito curioso só a gente perceber que a gente tem dois extremos, né? A gente tem um investigador de linguagens, como Mário Peixoto, e a gente tem um mito supremo do cinema pop, que é o Sylvester Stallone, investigando aquela paisagem para a consolidação do que viria a ser uma franquia de enorme sucesso. Então, eu acho que é com esses elementos que a gente está trabalhando na história do cinema, quando a gente pensa na relevância de Mangaratiba, não só como um cenário, mas eu acho como um espaço de investigação de humanidade que estão ali. Não falta história e cultura em Mangaratiba. O Centro Cultural Cari Cavalcante está localizado num prédio de linhas arquitetônicas de meados do século XIX. Hoje aqui acontecem exposições, espetáculos de dança e peças de teatro. O casario no centro de Mangaratiba dá uma ideia do período colonial e da alta da cultura cafeeira na região. O patrimônio histórico é uma riqueza local. Estão preservados o Solar Barão do Saí, o Chafariz Imperial, residências que ainda mantêm fachadas originais. Hoje a gente vem fazendo um trabalho e a gente está procurando trabalhar bem em parceria com a questão da Secretaria de Turismo, né, o próprio eventos e a educação, porque eu acho que a cultura e o turismo não é obrigação, não é a função de apenas uma pasta. A gente entende que isso é uma questão de gestão mesmo municipal e que a gente precisa trabalhar de forma integrada. Porque quando a gente vai a algum determinado distrito, né, para visitar uma beleza natural que seja, sempre tem ali também algum patrimônio, alguma coisa que deve ser explorada e conhecida, né? E principalmente na educação, porque a gente precisa estar passando isso, porque hoje a gente tem uma população muito grande que veio morar em Mangaratiba de uns anos para cá. A nossa população cresceu sensivelmente. E muitas pessoas não conhecem a história, né? Então a gente está procurando, através dessas secretarias, trabalhar de forma conjunta para que a gente possa fazer um plano, e aí a gente já fez o plano municipal, né, de cultura, que foi aprovado, inclusive está na Câmara agora para ser aprovado e sancionado, mas já foi aprovado pelo Conselho, que é onde a gente coloca todas as metas que a gente pretende para os próximos 10 anos da cultura no município. Ainda perto do centro histórico da cidade, existem as ruínas do povoado do Saco de Mangaratiba, local do antigo assentamento urbano e porto para escoamento do café. Ruínas que são a porta de entrada da Estrada Imperial. Então, os produtos importados subiam a Serra do Piloto pela Estrada Imperial e o café descia pela Serra do Piloto para ser abastecido através
dos portos que nós temos aqui. O mais importante é o Porto do Vale do Saí, que por 2 anos foi o porto mais importante do país, e a história ela sempre conversa, há um diálogo entre os momentos, como também na Praia do Sapo já era um porto particular. E também é o marco zero da Estrada Imperial, a RJ 149, a primeira estrada de rodagem do Brasil, segundo os conceitos técnicos. Aqui estão bem conservados, no Mirante Imperial, o bebedouro da Barreira e o acesso à Cachoeira dos Escravos, construídos por ordem do imperador Dom Pedro II. A gente tem que colocar isso no topo, né? A questão do turismo e da cultura, porque a maioria das pessoas que vêm para cá, da nossa população, é uma população pequena, mas a população flutuante, a população que vem hoje nos visitar em período de férias, feriado, fim de semana, é muito grande. Então a gente precisa assim, ainda desenvolver mais isso, né? Um apelo que a gente tem ouvido é que tem espaços nossos culturais que não abrem no final de semana. Então é uma mudança também que a gente vai fazer, porque é quando vem a pessoa de fora, é quando, né, os turistas vêm e querem conhecer um pouco da cidade, que tem uma história muito rica. Então eu acho que a gente precisa também atender isso aí. Seguindo acima a Serra do Piloto, é possível acessar as ruínas da antiga cidade de São João Marcos, hoje distrito de Rio Claro. Mangaratiba vai crescer muito rápido quando se transforma num porto. O movimento começa aí por volta de 1800, 1802, a freguesia. Quando ela vai crescer tanto, vem tanto comerciantes para cá, por causa do porto, que escoava o café de São João Marcos, que foi o berço da expansão do café. Os maiores produtores de café por muitos anos, os homens mais ricos da nação, por muitos anos, aqui em cima. Mangaratiba era o porto, né? Tinha um porto de São João Marcos. E essa movimentação fez com que crescesse muito rápido. Mas hoje Mangaratiba vive um momento bem diferente. E é a riqueza natural da região que vale muito. Mangaratiba tem vocação natural para o turismo. São pelo menos 34 praias e muitas ilhas. Algumas possuem estrutura com pousadas e restaurantes, outras só pela faixa de areia.